Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre o clima da região Nordeste, ou melhor, os climas da região Nordeste, porque são diferentes tipos climáticos que ocorrem numa mesma região. Clima é uma característica natural, é um aspecto natural, portanto, não porque é uma única região que vai ter um único tipo climático. Claro que existem os tipos que predominam, aqueles que ocupam as maiores áreas, mas nós vamos ter diferentes tipos de climas ocorrendo na região Nordeste. E nesse sentido vamos pensar juntos então. Vocês sabem quais estados formam o Nordeste brasileiro? Para entender características do clima, quais são os estados que fazem parte dessa região e que apresentam esses tipos climáticos característicos daquela porção do Brasil? Qual clima caracteriza a imagem ao lado? Temos uma imagem aqui que traz para nós já a ideia de um tipo climático específico da região Nordeste. Mas qual seria esse tipo climático? Como é o clima da região onde você mora? Será que o clima do local onde você mora, do teu município, da tua região, é semelhante ou diferente aos tipos climáticos do Nordeste? São características importantes de entender para a gente estabelecer as diferenças que existem no território brasileiro quando consideramos os aspectos naturais como o clima. E aí, nesse sentido, então, nós pensamos primeiro, onde está a região Nordeste, quais são os estados que compõem essa região, para identificar os tipos climáticos que ocorrem lá. Então, nós temos aqui a localização geográfica da região Nordeste, ela faz divisa ali com outras regiões brasileiras e é banhada pelo Oceano Atlântico ali na parte leste e norte, né? Então, são características ali. Entre os estados que nós temos na região, a Bahia, o Piauí, a Paraíba, Pernambuco, entre outros, né? Num total de 9 estados que compõem a região. E cada um deles, ou partes de cada um deles, podem apresentar tipos climáticos diferentes, mesmo pertencendo a uma mesma região. E qual é o clima que predomina no Nordeste, então? A região Nordeste apresenta várias configurações, ou seja, vários tipos climáticos, mas o que predomina é o clima tropical. Que características tem o clima tropical na região Nordeste? Marcado por altas temperaturas e pela alternância de uma estação seca e uma chuvosa. Isso é típico do clima tropical, ter essa definição de um período chuvoso e um período seco. Então é importante entender que no Nordeste acontece com essas características. Mas existem subdivisões do clima tropical na região Nordeste. E o que faz com que predomine esse tipo climático é um fator geográfico bem importante, que a gente diz é a divisão do planeta em zonas térmicas, em áreas mais e menos aquecidas do planeta pelo Sol. Existem algumas partes da Terra que são mais aquecidas e outras menos aquecidas. Neste caso aqui, a região que tem a maior radiação solar, né, é chamada de zona tropical. É exatamente nessa porção aqui que está a região Nordeste do Brasil. Por isso que predomina nessa área o clima tropical. Nós vamos ter outras partes do planeta que são menos aquecidas, as zonas temperadas do norte e do sul e as zonas polares, que são as áreas mais frias do planeta. Temos a polar ártica e a polar antártica. Por quê? Porque o Sol não aquece o planeta igualzinho em todas as partes. Se existem essas diferenças, nós vamos ter áreas mais quentes, áreas mais frias, áreas de clima tropical nessa região mais aquecida da Terra. E é exatamente onde está a localização do Nordeste, né? Aqui nós vamos ter então os tipos climáticos que ocorrem na região. O clima equatorial úmido, lá mais ao norte, né? O tropical, que é esse que está em laranja, o semiárido, que está em amarelo, e aqui o tropical litorâneo, que está em verde. Então, são diferentes tipos climáticos. E como exemplo, a gente fala um pouquinho ali do tropical semiárido, que é um clima predominante na parte, em boa parte do Nordeste, mas no interior, né? Aquela imagem que caracteriza esse tipo climático, que é um clima com temperaturas elevadas, mas longos períodos secos, né? Tornando uma região, uma parte do Nordeste extremamente seca, dificultando até mesmo o desenvolvimento de atividades econômicas como a agricultura. E é nessa região que se encontra ali
o polígono das secas, uma área então que predomina esse tipo climático e que acontece então ali a falta da chuva que prejudica as atividades e que é preciso um desenvolvimento de políticas para melhorar as condições dessa região. Nesse vídeo nós falamos sobre o clima da região Nordeste, espero que vocês tenham gostado, até breve!